Quero liberar uma palavra sobre a sua vida, os irmãos da internet aí também, Deus abençoe. Domingo passado Deus nos deu uma palavra poderosa, sim ou não, irmãos? Quem lembra? Nós falamos sobre o quê? Sobre Gideão, não foi? Sobre quem não auto se mapeia, não se localiza. E essa mensagem de hoje nasce paralela, Deus abençoe, nasce paralela a essa. E hoje eu quero falar sobre fé, fala fé. Irmãos, eu acho que desde quando Deus me chamou, eu falo nesse tema sobre fé. E quando eu falo sobre fé, nesse tema, eu falo para sacudir mesmo a sua fé, para balançar a sua fé, para trazer você para a realidade. E eu estou muito feliz nesse dia de hoje que o Senhor nos fez, amém, irmãos? E que você tenha a oportunidade de estar aqui, com a sua família, com os seus parentes. Você tem a oportunidade de receber uma palavra. O que é receber uma palavra, pastor? Receber uma palavra, irmão, é receber uma direção. Fala assim, uma direção. Uma direção. Porque tem horas que a gente vem aqui, recebe uma palavra, uma direção, mas a gente, infelizmente, a gente não fala assim, toma posse. E quando eu recebo, fala assim, não tomo posse, fala assim, eu perco. Sim ou não, irmãos? Perde ou não perde? Então, nessa noite, eu quero liberar algo sobre a sua vida. Essa mensagem, ela é poderosa, porque eu gosto muito de falar nesse tema sobre fé. O personagem que nós vamos usar, para mim, ele é uma faculdade, irmão. Nós conseguimos ficar falando dele aqui o ano inteiro. E quando a gente fala sobre fé, fala assim, fé sem ação. Fala sem atitude. Fala assim, é uma fé morta. Uma fé sem, fala assim, sem obra. Então, quando eu prego nesse tema, na verdade, tirar você desse lugar que você está aí, talvez na sua fé paralisada, sem manifestação na sua fé. E, na verdade, balançar a sua fé para um entendimento que a sua fé precisa de uma ação. Porque uma fé sem obra, fala morta. E nós não somos religiosos nesse ministério, irmão, nós não somos fariseus. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo. E Cristo moveu pela fé. Amém, irmãos? E nessa noite eu quero falar para o seu irmão assim, sacudir sua fé. Fala assim, eu vou balançar sua fé até cair o fruto. Irmão, não quero te assustar não, mas domingo que vem já é dezembro, viu? Eu consigo sentir o gosto da comida do ano passado, do final de ano, sim ou não, irmão? Foi tão ligeiro, tinha um arroz com nozes lá, que os irmãos ficavam comentando, e eu não esqueci também, eu provei aquele negócio e... Mas qual que é o tema da mensagem? Pergunta assim, qual que é o tema da mensagem? Fala assim, como não sabotar a minha fé. Como não sabotar a minha fé. Irmão, eu vou te entregar algumas chaves aqui hoje, talvez você vai ficar com raiva de mim, mas esse é o propósito. E nessa semana, essa foi uma semana turbulenta. Acho que essa semana foi a semana que eu mais orei. Acho que eu estava com tanta dificuldade que eu tive que orar. Porque a gente só ora quando tem dificuldade. Entendeu? Nós que é crente, a gente só ora quando está passando luta. Sim ou não? Irmão, aqui na Refrigério você vai ouvir a verdade da palavra, viu? Aqui na Refrigério você vai ouvir a essência da palavra. Então, não dá para ficar mascarando algumas coisas. A gente é bom para orar quando? Tá passando luta. A gente fica valente, não fica? A gente expulsa o Satanás da casa da gente, não é? Sim ou não? Quando a coisa tá boa, só churrasco, a gente nem lembra do diabo, lembra? Bebendo Coca-Cola, alguém lembra do diabo? Lembra dos demônios? Não, irmão, quando tá tudo certo na conta, quando tá tudo dando... Não, a gente não lembra. Então, nessa semana eu vim aqui para a igreja, e quando a gente vem para a igreja, a gente vai fazer o quê? Eu vim orar, irmãos. Eu vim orar, ajoelhei aqui, fiquei pensando comigo no Senhor. Quem já ficou pensando assim no Senhor? E eu fiquei pensando, falei, Deus, essa semana eu estou bom para orar. E Deus falou assim, você está bom nada. É porque você está na luta, por isso você está bom para orar. Eu falei, é verdade, Senhor. Porque a gente fica tentando ludibriar Deus, sim ou não? Você fica tentando acessar Deus pela sua dificuldade, ou acessar Deus pelos seus problemas. E aí eu comecei a pensar, o tanto que essa semana foi cabulosa, e o quanto nessa semana a minha fé, fala assim, foi sabotada. Foi sabotada. Pelo diabo? Não, irmão, por mim mesmo. Porque eu vou te ensinar hoje como não sabotar a sua fé. Como que a sua fé, irmãos, ela caminhe firme. Como você caminha firme no Senhor, no seu propósito. Como que, irmão, num culto como esse, você sabota a sua fé várias vezes.
Como, pastor? Na hora que eu libero uma palavra, você pensa assim, não é assim não vai acontecer não. Já, domingo que vem, já é dezembro, não dá para acontecer mais nada nesse ano. Não vai rolar mais nada. Fala assim, sabotando a fé. Quando eu libero uma palavra e você olha para você mesmo e fala assim, não vai acontecer comigo não. Fala, sabotando a fé. Quando Deus libera uma mensagem para você e ela vem fala assim, direcional. Irmão, você sabia que Deus está te vendo aqui como uma pessoa só, única aqui? Deus não está vendo a multidão, Deus não está vendo quem está aqui, Deus não está vendo da internet. Não, irmão, Deus te vê especificamente aqui nesse lugar, nessa noite. Deus acessa o seu coração e o meu coração nessa noite. Deus olha lá para dentro, irmãos, e infelizmente tem coisas que não é Deus que não quer fazer. Fala assim, não é Deus que não quer fazer. Tem coisas que é a gente que está sabotando a nossa fé. E Deus age pela emoção? Deus age pela dificuldade? Não. Fala assim, Deus age pela? Deus age pela fé. Fala assim, a única maneira de arrancar algo do céu e trazer para a terra. Fala assim, é pela fé. Fala para o seu irmão, nós somos os maiores sabotadores da nossa fé. E nessa semana eu vi isso, irmão. E eu vou te ensinar o que Deus me ensinou nessa semana. Abra aí, Ed, por favor, no livro de Êxodo. A pessoa é Moisés, ele é o maior sabotador de fé que existe. Meu Deus! Tem uns que falam, que isso, pastor? Moisés é fera, sim. Até aprender a não sabotar a sua fé. Depois do versículo 4, ele vai aprendendo algumas coisas. Mas até o versículo 3 e 4, ele é o maior sabotador da sua fé. Aqui no versículo 3 e 4, ele sabota a sua fé 4 vezes. E ele vai te ensinar a você a não sabotar a sua. Eu te digo nessa noite que nós entramos naquelas portas e nós buscamos a Deus, sim ou não? Nós pedimos uma manifestação de Deus, nós queremos ver o Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos sentir a sua presença neste lugar, sim ou não, irmãos? Sim. Nós queremos ter uma experiência com Deus. Quem quer ter uma experiência com Deus, irmãos? Sabe o que Deus me falou nesses dias aqui? Deus falou assim, Wesley, quanto maior a sua experiência comigo, mais você está responsabilizado. E tem gente que fala assim, Deus, eu quero te ver. Pois é, se você vê Deus, você está enrolado. Deus falou para mim, você quer me ver? Se você me ver, você está enrolado. Porque entenda, Moisés viu Deus, e quando ele viu Deus, ele recebeu uma responsabilidade de voltar no Egito e tirar um povo. Ele falou, não quero. Para que eu fui ver Deus? Está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que a gente pede coisas que a gente nem sabe, fala assim, nem sabe o que pede. Na hora que a gente fala assim, Deus me usa, aí Deus começa a te usar e começa a pôr você para lidar com gente. Você fala, meu Deus, que coisa horrível. Misericórdia, é tão sofrido assim. Deus fala, você não pediu para me te usar? Você não pediu para me fazer na sua vida? Aí você começa, mas fulano, fui lá, orei, mal agradecido, nem falou nada. Ajudei o outro nem agradeceu. Aí você começa, mas você não pediu para mim te usar? Está entendendo o mistério, irmão? Entenda isso. Fala assim, é perigoso. Ver Deus. Porque toda vez que eu vejo a Deus, eu me responsabilizo naquilo que eu estou vendo. Quem está pegando a visão? Sim ou não? Êxodo 3, Ed, começa interessante, sim ou não? E olha o que diz o texto aí, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote na onde? E levou o rebanho para onde? Atrás, no deserto. Entenda isso, irmãos. Atrás do, fala, deserto. E chegou aonde? Então vem comigo, atrás do deserto, fala, atrás do deserto. Tem um monte de Deus. E nesse monte de Deus era chamado de quê? Horebe. Versículo 2, olha a coisa forte. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Essa expressão fala assim, o anjo do Senhor. Toda vez que a gente vê essa expressão teologicamente, essa expressão, o anjo do Senhor, é Jesus no Velho Testamento. Pegou a visão? Pegou ou não? E Deus vai falar do céu através do anjo na terra com Moisés. Quem está pegando aí? Quem pegou?
Parece os nossos dias, não parece? Deus está falando através de Jesus, hoje, na minha e na sua vida. Quem está pegando? Então entenda, Deus falava no céu com um anjo aqui na sarça, e Moisés ouvia o que o anjo falava. Isso é poderoso, sim ou não, irmãos? Olha a coisa forte. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da onde? De uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande, o quê? Visão. Fala, ele viu. Porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele, o quê? Eis-me aqui. Essa frase é muito fera. Fala de novo. Eis-me. Eis-me aqui. Vamos de novo. Eis-me. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra o quê? Santa. Fala assim, Deus segue o princípio. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus do Abraão, o Deus do Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de... Uau! Isto. E Moisés encobriu o quê? Porque, fala, temeu. Fala de novo, temeu. Olhar para onde? Para Deus. Fala, o sentimento é, fala, temer. E não temor. Fala duas coisas distintas, temer e temor. Fala, ele temeu. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Porquanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, e uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e de quem? Jebuseu. Uau, irmãos. E agora sim, agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. E também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, e o quê? Eu te enviarei a Faraó, para que retires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha a resposta do Moisés. Então disse Moisés: quem sou eu? Que vá a Faraó e tire quem? O Egito, os filhos de Israel. Uau! E disse: certamente eu serei contigo, e isso lhe será por sinal que eu te enviei. Quando o quê? Tirado este povo da onde? E servireis a Deus neste. Você está agora. Então, olha aí, disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: Deus, os vossos pais me enviou a voz. E ele o quê? Uau! Qual o quê? Que lhes direi? Aí Deus vai do 14 até o 22, só para falar quem ele é para Moisés. Pegou a visão, irmãos? Então entenda. O versículo 2, ele é poderoso por quê? E eu consigo entender aqui no versículo 2, 3, 2, que a Bíblia fala, e apareceu-lhe o anjo de quem? Fala assim, numa chama. Fala de fogo. No meio do quê? De uma sarça. Eu já ensinei isso aqui outras vezes. Por quê? Porque quando você prega o evangelho, pessoas são salvas. Quando você ensina o evangelho, pessoas são transformadas. Amém, irmãos? Então hoje eu estou ensinando para você como que funciona, o que é essa manifestação. Irmãos, eu falo assim, o sobrenatural, queimando na onde? Fala no natural, na sarça. Fala, é isso que Deus quer fazer hoje.
Na hora da presença, do louvor, é o sobrenatural que emana em nós, irmãos. No natural, quem está pegando? É você se dar o lugar e falar: Jesus, vem sobre mim, vem com o teu fogo, vem com a tua presença, vem com a tua glória, vem com a tua manifestação, deixa eu sentir. Fala comigo o teu poder, a tua presença, sim ou não? Irmão, você não está entendendo, depois de 40 anos, Moisés foi atraído pela glória de Deus. Fala assim, demorou 40 anos. Moisés foi atraído. Talvez esse ano todo, irmãos, você ainda não foi atraído por essa glória. Talvez esse ano todo você não teve uma experiência com Deus verdadeira. Uma experiência entre você e Deus, entre você e a presença de Deus, entre você e a glória de Deus. Talvez você só teve experiências com aquilo que você quer de Deus. E não com aquilo que Deus quer de você. Nós entramos aqui querendo uma experiência com aquilo que eu quero de Deus. E não com aquilo que Deus quer de mim. Pegou a diferença, irmãos? Eu não estou pregando uma palavra aqui para uma igreja menina, não, irmão. Eu estou pregando para uma igreja madura. Eu estou te ensinando a ter uma experiência. Moisés, quando foi atraído, ele foi atraído pela glória de Deus. Não pelo aquilo que ele queria de Deus, mas pelo aquilo que Deus queria dele. Deus nessa noite quer algo de você nesse lugar. Talvez você entrou aqui querendo algo de Deus. E sempre quando a gente entra querendo algo de Deus aqui, nós não queremos, na verdade, entregar nada para que isso aconteça. Por isso nós não acessamos. Nós não queremos nos arrepender, nós não queremos largar alguma coisa, nós não queremos abrir mão de algumas coisas, nós não queremos deixar algumas coisas. Nós só queremos ter uma experiência com Deus aqui, naquilo que eu estou, na verdade, buscando ou querendo. Pegou a visão, irmãos? Ficou ruim, ficou não? Fala pro seu irmão, chupa essa mangazeda aí. Fala pra ele, se vira. Fala assim, Moisés toma uma atitude. Moisés toma uma atitude. Isso aqui é poderoso, irmão, porque Moisés diz, agora eu vou virar para onde? Fala, para lá. E verei essa grande o quê? Visão, porque a sarça não se queimava. O versículo 3 e 4 está junto. Vendo o Senhor. Quem viu? O Senhor. A atitude de quem? Esse, fala assim, esse é o mistério. Deus está esperando uma atitude sua para que Ele se revele a você. Pegou não, irmãos? Deus viu que Moisés ficou o quê? Vidrado. Na onde? Na sarça. Queimava e não se consumia. Fala assim, não se consumia. Moisés fala assim, toma uma atitude, fala primeiro de olhar. Você já olhou para aqui hoje e já se perguntou, o senhor está na onde hoje? Fecha o seu olho e fala assim, Deus, o senhor está na onde hoje aqui? O senhor já passou na adoração, Deus. O senhor já passou na abertura e até agora eu não te vi. Porque eu vim aqui buscar só coisas minhas e não te encontrei nas minhas coisas. Irmão, Deus já passou aqui na abertura, Deus passou na adoração. Deus passou na abertura depois do louvor. E você está buscando Ele aqui pelas suas coisas e infelizmente você não achou. Aqui é diferente. Moisés fala uma atitude, fala assim, de olhar. Fala assim, Deus responde a atitude de Moisés. Fala comigo, Deus responde. A atitude de Moisés. Sim ou não, irmãos? Porque tem hora que Deus vai falar assim, esperar uma atitude minha, fala assim, minha e sua. Sabe qual que é a maior dificuldade? Aqui nesse texto, que Moisés toma uma atitude, mas não foi pela fé. Foi pela curiosidade. E é o que muitos vêm fazendo no culto. Curioso. E não com atitude de fé. Irmão, vai apertar, viu? Fala para você, irmão, aperta o cinto. Que a nave já decolou. Não, você vai cair do banco. Fala para ele, irmão. Fala para ele. Irmão, eu prego sobre milagre, mas eu ensino como que funciona verdadeiramente. Eu não fico te enganando. Eu não prego milagre para pedir dinheiro. Eu não prego milagre para fazer voto. Eu te ensino como que funciona verdadeiramente. Você receber e crescer. Sair daqui e falar, meu Deus, nunca mais vou sabotar minha fé. Pegou a visão, irmãos? Pegou a visão, sim ou não? Então no versículo, o que está dizendo aqui, irmãos? Que Moisés tomou atitude, mas foi de que jeito? De curiosidade. E não fala assim, pela fé. Fala assim, Deus espera de nós. Nesta noite,
Uma atitude só. Fala assim, pela fé. Fala assim, é o que precisamos hoje. Sim ou não? No versículo 4 ele fala o quê, Jay? Põe para nós, no finalzinho. Respondeu ele. Depois que ele toma atitude, o que ele responde? Fala pro seu irmão, eis-me aqui. Fala para ele, eis-me aqui. Não fala de fé, fala assim, eis-me aqui. Agora fala para ele, você pode pagar meu lanche depois do culto? Fala para ele aí, fala para ele. Você pode pagar meu lanche depois do culto? Fala, irmão, por favor. Moisés é o maior sabotador de fé que existe nesses textos. A gente é bom para falar, eis-me aqui da boca para fora. Mas quando Deus exige de você alguma coisa, você fala, ah Deus, não fui eu não. Não sou eu não. A gente é bom para falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, me usa, eis-me aqui. Quando Deus começa a pedir alguma coisa, você fala, ah Deus, vai fazer igual Moisés fez. Porque ele fala, eis-me aqui, mas da boca... Irmãos, não, 4 vezes eu vou te mostrar. Ele fala totalmente da boca para fora. Eis-me aqui, pastor. Eis-me aqui, estou pronto. Eis-me aqui mesmo, irmão. Nesse ano, quantas vezes você limpou a igreja? Ficou ruim, né, irmão? Eu limpei todos os dias. Desse ano que foi preciso limpar. Quantas vezes você lavou o banheiro da igreja? Eis-me aqui, pastor. Quantas vezes você lavou o banheiro da igreja? Esse ano todas as vezes eu lavei quando precisou. E eu tenho voto nisso e recebi milagre. E tá lá em casa alguns milagres que eu fiz voto. Porque lavar banheiro da igreja, a gente recebe milagre. Tem coisas lá em casa que tá lá porque eu lavei o banheiro da igreja. É interessante isso, né, irmão? Mas a gente é bom para falar, eis-me aqui. Não é verdade, irmão? Quantas as vezes a gente perguntou para Deus, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse culto? A gente só vem pelas nossas coisas e nunca pelas coisas de Deus. Sim ou não, irmãos? Ele fala, eis-me aqui, e nem sabia, fala assim, o que falou. Irmão, vai apertar tanto agora para ele, e para nós, que a gente aprende com ele, sim ou não? Porque o inteligente aprende errando. Fala, o inteligente aprende. Fala errando. O inteligente abre essa caixa. Fala assim, ele abre essa caixa. Ele mexe. Fala, ele mexe. Queima um diodo. Aí ele vai lá, manda consertar, sim ou não? Sim ou não? Aí na próxima vez ele abre de novo, sim ou não? Aí ele conserta, sim ou não? Aí ele é inteligente, não é? Ele aprende com os seus, fala, erros. Fala assim, o sábio aprende com o inteligente, que não deve abrir. Pegou a visão, irmão? Você é sábio ou você é inteligente? Vamos lá, irmão? Você é sábio ou você é inteligente? Irmão, inteligente, ele cala e fica só observando o erro do... Perdão, o sábio só cala e fica observando o erro do inteligente. E ele olha e fala, ó, caladinho, só observando. Irmão, o sábio, ele é muito sábio, porque ele fica caladinho e só observa. Tá pegando a visão, irmãos? Então fala assim, eu preciso me retratar com essa frase. Eis-me aqui. Porque, irmãos, é a maior mentira que existe na face da terra. É nós falar, eis-me aqui. Por quantas vezes Deus falou para você alguma coisa só nesse ano, e esse eis-me aqui, ó, fala assim, passou batido. Sim ou não, irmão? Sim. Eu tenho um punhado, eu falei, Senhor, é verdade, a gente fala só da boca para fora. Se o Senhor arrochar a gente um pouquinho, a gente não aguenta. Olha o versículo aí, 5. Olha aí para você ver. E disse, ele vai assim, ele vai arrochar. Ele não falou, ele falou assim, ele não falou eis-me aqui? Falou ou não falou? Então agora ele vai arrochar. Disse, não te chegues para... Tira o quê? Porque o lugar que você está é o quê? Primeira coisa que Deus fala, fala assim, para Moisés. Não fala assim, para Moisés. Não se chegue para cá. Eu me perguntei, Deus pede para Moisés tirar o quê? Fala, sandália dos pés. Fala assim, porque Deus só vai se revelar. Não é você falando, eis-me aqui não.
Deus só vai se revelar se houver mudança na sua vida. Deus falou, essa sandália do Egito, você não pisa onde eu estou. Tira essa sandália que você trouxe do Egito, porque com essa não vai rolar. Está entendendo o mistério, irmãos? Deus estava falando para Moisés, olha, eu sou Deus de transformação. Para chegar para cá tem que haver o quê? Fala, transformação. Fala, mudança. Uau, irmãos, eu acho fera demais. Deus estava dando a Moisés, fala assim, fala, direção. Fala assim, um direito. Também de posse. Irmão, Deus não faz, irmão, Deus é intencional, fala assim em tudo. Quando ele falou para ele, tira a sandália, ele falou assim, muda, entra na minha presença, fala assim, como servo. Porque a única coisa que um servo não tinha naquele dia era a sandália. Deus falou, tira essa sandália, transformação, mudança. Agora entra na minha presença como servo. Como servo também eu te dou um direito, que aonde você pisar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. Você vai voltar neste lugar, reinando, Moisés. Oh, Rapadai do Comanai. Aleluia! Quem recebe, irmão? A segunda ação de Moisés, fala assim, a segunda. Versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de quê? De teu pai Abraão, teu pai de quem? Uau! E Moisés encobriu o quê? Por quê? Fala pro seu irmão, temer não muda nada. Fala assim, ter medo e não ter fé não adianta nada. Fala assim, a fé é inimiga da fé. Ah, você está pegando, né? Tá ligado, né? Fala assim, o medo é inimigo da fé. Só temer não muda nada. Entenda isso. Ficar com medo, fala, não muda. Mudou alguma coisa para Moisés? Não. Fala assim, não mudou nada. Fala assim, temer sem fé não muda nada. Versículo 7, Deus se revela a Moisés e fala assim, já sabendo de tudo. E Moisés com o rosto fala, encoberto. Porque medo, temor, fala assim, temer. É diferente de falar temor. Temor é diferente, irmão. Temor fala sobre reverência, sobre respeito, sobre guardar os seus pés. Está entendendo o mistério, irmãos? Tem gente que mesmo com medo está lá pecando, sim ou não? Não é verdade? Não é, irmão? Estou no medo, mas estou fazendo. Quem já ouviu a mãe falar assim, esse menino tem medo, mas não tem vergonha? Quem já ouviu, irmão? Ô menino sem vergonha, não é assim? Falava antigamente as mães? Esse menino tem medo, mas não tem vergonha. Não é? Não obedece. Então fala comigo, não vai mudar, fala nada. Versículo 8, vem comigo, olha que coisa forte, irmão. Portanto, desci para o quê? Não, vamos de novo. Desci para quê? Entenda isso. O fato de Deus descer não quer dizer que Ele vai fazer sozinho. Pegou, não? Tudo que nós queremos falar assim, que Deus desça. O fato dele descer não quer dizer que Ele vai fazer sozinho. Você vai ter que ter, na verdade, participação se Ele descer. Porque a gente entende que se Deus descer, está tudo feito. Não, irmão, Deus falou bem claro. Portanto, desci para livrar das mãos dos egípcios e para fazer subir da terra de onde? Da terra. Uma terra que é boa, larga. Uma terra que mana leite e mel. O fato de Deus ter descido, Moisés não precisava ir. Sim ou não? Mesmo Deus descendo, Moisés tinha, na verdade, que continuar do jeito que Deus falou. Ele teria que ir ao Egito, pegar o povo e voltar para o deserto. Então o que eu estou te ensinando nessa noite? O fato de Deus estar aqui, entenda isso, irmãos. Pega a visão, fala assim para o seu irmão, pega a visão. Fala assim, vem comigo. O fato de Deus manifestar aqui não quer dizer que Deus vai fazer sozinho, tem a participação sua. O que isso quer dizer com isso, pastor? O fato de Deus se manifestar aqui não quer dizer que vai acontecer débito automático. Não, irmão, não é assim que funciona. Não vai acontecer assim. O fato de Deus descer não quer dizer que Moisés não teria que ir enfrentar Faraó, liberar pragas, várias pragas. Não, irmão, que Moisés tinha que enfrentar os egípcios, que Moisés tinha que enfrentar Faraó, que Moisés tinha que enfrentar o mar, que Moisés tinha que enfrentar o deserto. Entenda, o fato de Deus descer não muda o fato que você tem participação naquilo que Deus falou que é para você fazer. Pegou não, irmãos?
Isso aqui, irmãos, mexeu comigo, porque eu achei que se Deus descendo, fala, tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Fala assim, não é assim. Não é assim. Deus podia fazer? Sim ou não? Sim. Deus pode fazer, sim ou não? Pode. Mas ele fez? Não. Isso mexe com a gente, não mexe? Você saber que ele pode fazer, mas ele não vai fazer se você não fazer. Ele até pode, fala assim, ele até pode Ele pode. fazer tudo que ele falou ali, sim ou não? Sim. Sem a ajuda de quem? De Moisés, de Arão, daquela galera toda. Deus podia até falar assim, podia ou não podia? Podia fazer sozinho. Mas ele fez? Não. E por que você acha que ele vai fazer agora? Por que você acha que de lá pra cá mudou? Sabe por que esse cara que nós estamos falando aqui, o Moisés? Fala assim, esse Moisés. Esse Moisés, Deus falou, sabe que jeito com ele? Fala assim, faça. Sabe o que quer dizer isso? Faça a face no original, quando você faz teologia? Quer dizer que Moisés sentia o vapor da conversa de Deus. Face a face. Ele não via, mas ele sentia. Deus falando e soprando nele. Face a face. Moisés, esse Moisés que nós estamos falando aqui, sabotador de fé, era um homem que foi chamado, fala assim, amigo de Deus. Então dobre a sua atenção, nós estamos falando de uma pessoa que te ensina muito, irmãos. Esse Moisés aqui, ele pode mudar a sua história se você pegar só alguns códigos na vida dele. Sim ou não, irmãos? Sabe por que o nosso maior erro? A gente lê a Bíblia achando que é só um personagem. Não, irmãos. Se você modelar a vida do Moisés, só hoje, nesse culto, sua vida muda. O que é modelar, pastor? Você vê onde a pessoa errou, acerta onde ele errou. Sim ou não? Pegou a visão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sabe o que eu fiquei pensando, fazendo isso? Falei, Deus, o Senhor falou que vai fazer esse sinal bem maior do que nós. Nós somos uma geração que o Senhor vai fazer muito milagre, muito maior do que fez lá no Velho Testamento. Quem pegou, irmãos? Nós somos a igreja da última hora, irmão. Nós somos a igreja do avivamento. Nós somos essa igreja que vai ser arrebatada, irmãos. Nós somos esse povo. Nós estamos nos últimos, fala, minutos já. Nós não estamos na última hora mais, não. É no último minuto, irmãos. Eu creio que nós somos a igreja, fala comigo, do arrebatamento. Quem crê, irmãos, que Deus vai arrebatar esse povo? Aí, versículo 9, Deus se revela para Moisés, versículo 10, versículo 11, olha o que ele faz. Fala assim, sabota a fé. Olha o versículo 11, o que ele faz? Fala assim, sabotou. Aí o que ele fala? Então Moisés, depois disso tudo, viu fogo, viu sarça, Deus se revelou, Deus falou, Deus, pai dele. Mas depois disso tudo, fala assim, ele sabotou sua fé. Então Moisés disse a Deus, quem sou? Fala assim, quem sou eu? Que vá aonde? E tire quem? Você não entendeu até agora também o que eu entendi nessa semana. Sabe o que eu entendi? Que nunca vai ser sobre nós, sempre vai ser sempre sobre tudo, sobre ele. Moisés não entendeu o que nós não estamos entendendo. O que ele falou assim, ó, quem sou? Deus falou que ia ser com. Irmão, se Deus está falando que vai ser com você, não interessa. Não tem diabo, não tem demônio, não tem maldição, não tem irmão, não tem fracasso, não tem macumba, não tem inveja, não tem olho gordo da maldade. Irmãos, não tem nada que impede, se Deus está falando que vai ser com você, porque agindo Deus, quem o impedirá? Deus agindo na sua vida, Deus sendo com você, quem pode te impedir? Mas Moisés fala assim, não entendeu. E quando ele não entende, ele sabota a sua fé. Ele não entendeu, irmãos, não era nada sobre ele, era tudo sobre Jesus. O que eu estou liberando na sua mente, talvez sua mente, pastor, não, irmão, não é sobre você, é sobre Deus. É sobre, falar assim, é sobre ele comigo, sim ou não, irmão? Olha o versículo 12, ele tem dificuldade de acreditar. E diz, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal, irmãos. Irmãos, isso aqui é Deus com ele. De que eu te enviei. Ó, o quê? Quando ouvir, o quê? Servireis Deus nesse o quê? Sabe qual que é a maior dificuldade? Moisés tinha a mesma coisa que eu e você tem. Fala assim, de acreditar. Ele não conseguia acreditar. E tem muita gente assim hoje. Deus está falando e você não está acreditando. Sim ou não, irmãos? Deus está falando, mas você não está conseguindo, o que? Fala comigo, acreditar. Sabe o que é a maior dificuldade de a gente acreditar? Fala assim, o quê?
Posso liberar essa chave? Pode. Versículo 13. Sabe qual que é a maior dificuldade eu e você acreditar? Pergunta de novo. Vamos lá. Não, vamos de novo. Qual que é a maior dificuldade de eu acreditar que Deus de verdade está comigo? Fala assim, você tem intimidade. Fala assim, sua fraqueza tem intimidade com o seu propósito. Sabe qual que era a dificuldade de Moisés? Fala assim, na sua identidade. Por isso que ele pergunta a identidade de Deus no 13. Tem muito crente sem identidade. Ô fera, foi, irmão? Tem muito crente, irmãos, infelizmente, com um corpo de leão e mente de cordeiro. Tem muito crente, irmãos, que era para ser rebentar, estourar tudo. Tá entendendo o mistério? Mas a mente é de quê? De cordeiro. Tem muito crente, irmãos. Olha o que ele fala. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e ele me, disseram, eles perguntaram, qual o seu nome? E o quê? Qual que era a dificuldade de Moisés? Na sua, fala, identidade. E pela dificuldade na sua identidade, ele estava 40 anos fugido. Quem está 40 anos fugido tem problema na identidade. Tem gente que está o ano inteirinho fugindo de um propósito, não consegue encarar esse propósito. O ano inteirinho era para ter pedido perdão, o ano inteirinho era para ter soltado a mágoa, era para ter soltado o rancor, era para ter soltado, irmãos, a ofensa, e não soltou. O ano inteiro. E quer falar de Moisés. Moisés estava 40 anos fugindo, sem falar identidade. Apacentando ovelhas de quem? Do seu sogro. 40 anos sem identidade. Então entenda isso. A sua fraqueza tem intimidade com o seu propósito. Ele não sabia. Irmão, Moisés é o maior líder que já existiu na Bíblia. É o maior. Mas olha a mentalidade que ele tinha. Eu não posso ir, porque chegar lá, não posso nem falar quem que é o Senhor. Qual que é a sua. Entenda isso, irmãos. Se você entender qual foi a identidade que Deus te deu. Não, irmãos. Irmãos, fala assim, nós somos filhos, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos sacerdotes reais, nós somos transportados das trevas para a luz, nós somos chamados, irmãos, para reinar com Ele. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, irmãos, nós temos voz nessa terra. Nós temos autoridade para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões, irmãos. Se nós comermos alguma coisa mortífera, irmãos, envenenada, não nos causará dano. Nós não fomos chamados para retroceder, nós somos chamados para avançar. Nós não somos chamados para se encovardar, nós somos chamados para avançar, irmão. Ei! Você é imagem e semelhança do eterno nosso Deus. Fala assim, dificuldade de identidade. Do versículo fala assim, 14. Deus gasta do 14 ao 22 só falando quem ele era, para que Moisés chegasse no Egito e falasse. Primeira coisa, olha aí. Disse Deus a Moisés: eu sou o seu quê? Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: quê? Eu sou o que enviou. Sabe o que Deus falou para Moisés? Eu sou o que você precisa, que eu seja na hora que você precisa. Aleluia. Você quer que eu haja? Fala, eu sou Jeová Jireh. Eu sou o Deus que provê. Você quer ver a cura, Moisés? Eu sou Jeová Rafá. Você quer ver a libertação, Moisés? Eu sou Jeová Sabaó, o Deus de todas as guerras. Eu sou, Moisés, quem você precise, que eu seja na hora que você precisa. Aleluia. Eu sou o que sou. Fora de mim não há Deus. Eu sou o que livra, eu sou o que sara, eu sou o que restaura, eu sou o que mata e eu sou o que dá vida. Eu sou o que abre as portas, eu sou o que fecha, eu sou o que dá vida eterna. Eu sou. Você consegue falar? O eu sou é na minha vida. O eu sou é na minha casa, o eu sou é na minha família, o eu sou nos meus projetos, o eu sou nos meus sonhos.
Deus é aquilo que eu creio que Ele é, da maneira que eu creio. Ele fala assim, Ele é, irmão. Uau! Deus aqui, Ele fala seu nome do jeito que Ele quer chamado, do 15 até o 22, irmãos. Disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente. E este é o meu quê? De geração em geração. Vai e ajunta os anciões dos filhos de Israel. Diz o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Ele repete, me apareceu dizendo, certamente vos tenho o quê? E visto que vos... Uau! Aí depois 17 Deus fala o que Ele vai fazer. Deus repete, sabe o que? Eu sou Deus de promessa e eu não falho na minha promessa. Prometi a Abraão, prometi a Isaac, prometi a Jacó. Fala para aqueles anciãos que o eu sou te falou. O meu nome é esse, o Deus de vossos pais. Assim eu serei o quê? Lembrado, chamado. Quem pegou, irmãos? Você tinha convertido já ou não? Você já tinha convertido ou não? Hã? E até aqui eu estou desviado. Quer ouvir mais um pouco? Vocês têm tempo? O Marco me faltou passando 10 minutos para as 8. Eu achei muito bom. Vou pregar hoje 1h30. Já tem 40 minutos. Vocês têm tempo? Sim. Se você tiver tempo, Deus tem tempo. Aleluia. Se você não tiver, não tem importância. Deus não fica chateado com isso. Não, o ex-me aqui já foi para terra. A gente é bom para falar só da boca para fora. Sim ou não, irmão? E ouviram a tua o quê? O 18. E ouvirão a tua voz. E irás tu com o quê? Fala para você assim, Deus está contando. Fala assim, Deus está contando. Não, fala assim, Deus está contando. Como é que vai ser amanhã, segunda-feira, na sua vida? Era isso que ele estava fazendo com Moisés. Ele estava contando assim, vai acontecer desse jeitinho aqui, ó. Não vai mudar, é desse jeito que vai acontecer. Olha aqui, ó. Ó, ele vai falando, ó, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou agora, pois... Deixai-vos ir, está falando, caminho de 3 dias, para onde? Para o deserto, para que, ó, sacrifício o Senhor, vosso. Fala, ó, nunca entender isso. Versículo 19, fala uma coisa forte. E eu serei. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos, nem o quê? Mas Deus não falou? Não, vamos de novo, Deus não falou que ia ser daquele jeito? Mas o que Deus falou também? O que Deus falou? Você sabe que tem alguns problemas? Eu vou falar isso na internet até B.O. Mas vou falar, vou te ensinar. Ele falou que eu falo no curso de segunda. Que no curso a gente fala coisa cabulosa. Vou falar o cabuloso para você hoje. Deus falou que ia ser daquele jeito, falou? Sim ou não? Sim. Falou ou não falou? Mas o que Ele falou também? Que não ia acontecer muito rápido. Sabe que é o nosso maior erro? A gente acha que pelo fato de Deus falar não vai ter dificuldade. Que pelo fato de Deus falar não vai ter levante de Satanás. Que Faraó é o Satanás aqui. Pegou a visão ou não? Sim. O Satanás levantou ou não levantou? Sim. Amante de quem? Pegou a visão? Tem hora que não está dando certo, não é só a sua luta contra o diabo. Foi Deus que mandou. Para você aprender alguma coisa. Só que a gente bomba toda vez porque a gente só joga na conta dele e desiste. A gente joga na conta dele, tá tudo certo, é ele, pronto, é o Satanás, é o inferno, é a pomba gira, é o chucabeiro, o tranca-rua, é o giramundo, não sei, é qualquer outra desgraça, não sei. A gente joga na conta dele, tá tudo certo. Aqui Deus falou, você vai, do jeitinho que eu tô falando vai acontecer. Vou endurecer o coração desse tal do Faraó, e uma coisa, não vai ser fácil, você vai ter que ir muitas vezes na frente dele, não vai ser, vai ter que chegar, entenda isso, para que o meu nome seja o quê? Fala, glorificado. Então os problemas geram o quê? Vamos de novo, os problemas geram o quê? Todo problema que você vence, você glorifica o nome dele. Não sei se você está pegando. Todo problema que você vence, todo problema que você, na verdade, enfrenta, você glorifica o nome dele, irmãos. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir.
nem ainda por um, o quê? Mão forte. Porque eu estenderei o quê? E ferirei o Egito com todas as minhas. Irmãos, o que nós chamamos de, para eles era o quê? Fala praga. Para quem tem fé era o quê? A ação de Deus. Que farei no meio deles, depois vos deixará aí. Fala assim, tem um tempo de Deus. Para que Deus deixe. Abra a porta, irmão. E nós acessamos em nome de Jesus aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. E o que acontecerá? Que quando saíres, não saireis o quê? Vazios. Entenda isso. Primeiro Deus dá uma autorização para prender o povo, não soltar no momento certo. Mas também Deus dá um decreto que o povo, quando saísse do Egito, ia começar a pedir o povo egípcio. Me dá esse copo de prata aí. E eles com medo, falando, me dá esse vestido aí de púrpura, me dá. Eles davam. Me dá esse copo de ouro, eles davam. Me dá esse pingente, eles davam. Me dá essa corrente. A Bíblia fala que esse povo esvaziou o Egito. Ele saiu, irmão, com muito, fala assim, muito ouro. E muita prata. Fala assim, ouro é glória. Fala assim, o homem não sabe lidar com a glória de Deus. Pergunta por quê, pastor? Na primeira parada, depois do mar, Moisés foi para o monte orar. Ficou Arão, eles barulharam o Arão não tinha aguentava pressão. E esse mesmo ouro que eles pegou, eles fez um bezerro de ouro e adorou esse bezerro de ouro. No segundo cativeiro, Deus deu ouro, quando ele saiu. Deu ou não deu? Porque dois cativeiros. Um ele dá ouro, sim ou não? Ele não dá ouro de novo, por quê? Pergunta por quê? Porque o homem não sabe lidar com a glória de Deus. Deus começa a usar um pouquinho, já começa. Nossa, só eu que sou bom aqui. Só eu quem faço. Meu Deus, eu preciso de um cargo aí, semideus no céu. Eu estou tão cheio que eu sou semideus. O homem não sabe lidar com a glória de Deus. No segundo cativeiro, pergunta o que Deus dá? Dá ouro? Fala, semente. Vai chorando e plantando. Pegou a visão? Sai da Babilônia com um saco de semente. Porque ele entendeu que o povo não sabe lidar com a glória de Deus. Depois disso tudo, porque cada mulher vai pedir, eu estou falando. Fala com esse 4. Fala assim, Moisés, sabota a fé de novo. Agora ele sabota de verdade. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha o quê? Versículo 4. Vós, porque dirão, o Senhor não o quê? O que é, irmão? O Senhor não, versículo 4:1. Perdão, capítulo 4:1. Então respondeu Moisés e lhe disse, mas eis que não. Irmão, Deus contou o cronograma certinho da vida dele inteira. E ele fala assim, não conseguiu o quê? Eu acho que eu fiz isso nesse ano pelo menos umas 40 vezes. E você? Irmãos, depois de tudo isso, ele fala, olha, mas eis que não me crerão, nem me ouvirão a mim, minha voz, porque dirão, o Senhor não o quê? Irmão, já era uma verdade, fala assim, já era uma verdade para ele. Sim ou não? Fala comigo, já era uma verdade para quem? Ele não estava vendo Deus, ele não estava falando com Deus. Como que na verdade ele fala que eles não vão crescer? Já era uma verdade para quem? Irmão, isso aqui fala assim, é muito perigoso. Mas uma vez Moisés fala comigo, sabotou sua fé. Já era uma verdade para ele, mas ele não o quê? Creu, fala creu. Fala assim, e Deus não vai. Fala desistir. Sabe o que Deus faz? Deus olha para ele, diferente de Gideão. Gideão pede sinal, não pede? Sim. Moisés não pede sinal. Olha o que Deus faz. E o Senhor lhe diz, que é isso na onde? E ele disse, uma o quê? Vara. Fala assim, Deus vai dar sinais para ele. E ele disse, lança na terra. E o quê? E ele lançou na terra. E tornou-se o quê? Em cobra. Moisés o quê? Fugia dela. Irmão, Deus dá 2 sinais. Porque Deus é Deus, fala assim, sinais e de poder. Deus faz esse cajado virar serpente. Moisés pega ele pela cauda, ele volta a ser cajado. Irmãos, ele podia ficar brincando. Deus deu para ele a autorização dele fazer quantas vezes ele quisesse. Pegou a visão, sim ou não? Segunda coisa, Deus mostra que ele é um Deus, fala assim, sinais de milagre. Fala, cura.
Ele manda pôr a mão no casaco, ele põe, ele puxa, fala leprosa. Ele põe de novo a mão, fala normal, limpa de novo. Quem está entendendo a visão? Sim ou não? Do versículo 2 até, fala assim, até o 9. Deus fazendo sinais para Moisés, para ele crer. Pergunta ao seu irmão, ele creu? Pergunta para ele creu? Não, novamente ele sabota a sua fé. Sabe o que ele faz? Olha aí o que ele faz, eu achei interessante isso. Versículo 9 ele disse, ó, e se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirão a tua voz, ó, tomarás das águas do rio, ó, e derramarás na terra seca, e as, o quê? Águas se tornarão, o rio de quê? Se tornar-se-ão rios em sangue sobre a terra seca. Olha o que Moisés faz. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem o quê? Uau! Eu sou o quê? Nem de hoje, nem de ontem, anteontem, nem amanhã. Ainda desde quê? Porque sou o quê? Pergunta pro seu irmão, cadê o ex-me aqui? Fala assim, só da boca pra... Fala de novo, só da boca pra... Entenda isso, fala pro seu irmão, não deixa a sua condição sabotar a sua fé. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A nossa condição está sempre o quê? Irmãos, olha a diferença. Fala assim pro seu irmão, olha a diferença. A mulher do fluxo de sangue. Fala assim, a mulher do fluxo de sangue. O corpo dela, se eu falar assim, o corpo dela. 12 anos, fala 12 anos. Sangrando. 12 anos aquela mulher sangrava. Entenda isso. Olha que coisa forte, olha a diferença. Moisés, quando recebeu o ex-me aqui, ele falou, eu sou pesado de língua. Ela, 12 anos sangrando, ficou sabendo que Jesus passaria. Entenda isso, o corpo dela não venceu a sua mente, porque ela disse assim, então somente eu tocar na onde? Na hora das suas vestes eu serei o quê? Curada. O corpo falava o quê? Não tem jeito, não vai dar certo. Você já gastou tudo, você já perdeu tudo que tinha, você está envergonhado, você já recorreu aos médicos. Tem 12 anos que você busca essa cura, nunca deu certo, não vai dar certo. Não tem jeito, você ainda continua sangrando. Você vai entrar no meio dessa multidão, esse povo vai te pegar, vai te apedrejar. Você está fraca, não consegue correr, você vai morrer lá. Era o que o corpo dela falava. Mas a mente dela falava assim, eu creio, eu vou entrar por trás da multidão, fala assim, por trás da multidão, vou tocar e vou sair curada. Aleluia! Não deixa a sua condição sabotar a sua fé. Quer ver outra pessoa que não aceitou de jeito nenhum? Fala Jairo. Irmão, Jairo desde o começo, as pessoas queriam sabotar a fé dele. Ele começou a andar com Jesus, fala andar com Jesus. E diz a Bíblia que a multidão o apertava, irmãos, a ponto de não respeitá-lo. Mas Jairo fala assim, ficou firme. Porque a sua condição não pode sabotar a sua fé. A Bíblia fala que de repente o sacerdote chega e fala assim, olha Jairo, não incomode mais o mestre, que a sua filha acabou de quê? Irmãos, acho que era a pior notícia que ele podia receber naquele dia, sim ou não, irmãos? Mas a fé dele foi abalada. Jesus olhou para ele e falou assim, Jairo, fica tranquilo, crê só. Fala assim, crê só. Fala de novo, crê somente. Então eu quero liberar sobre a sua vida. Levanta a mão, eu quero profetizar em nome de Jesus nesse ano de 2022 ainda. Não deixe a sua condição sabotar a sua fé. Jairo mesmo com a menina morta não soltou Jesus, não abandonou Jesus. Ele continuou com Jesus até a sua casa. Pensa Jairo andando, irmãos, e o sacerdote olhando e falando, mas é bobo, pra quê? Já morreu. Sim ou não, irmão? E ele andando com Jesus, o sacerdote olhando, mas é bobo. Pra que ir lá? Já deu errado. A menina morreu. Jesus entra naquela casa, entra dentro do quarto da menina, com Pedro, Tiago e João, e a mãe e o pai da menina. Olha para a menina e diz, Talita, come. Menina, assim te digo, levanta-te. Sim ou não? O que aconteceu?
Fala assim, a menina levantou. A menina levantou. Tinha quantos anos? Fala 12. 12 anos. 12 anos. Eu creio nisso, irmão. Aleluia. Não deixa a sua condição sabotar a sua fé, irmão. A gente fica só falando coisas, fala assim, coisas que não deveria falar, sim ou não, irmão? Sim, é verdade. Ah, eu não dou conta, esse ano não dá certo, esse ano foi muito ruim, nada deu certo, esse ano está muito difícil, esse ano não sei o quê. Irmãos, pare de ficar falando essas coisas, não deixa a sua condição, fala, a minha condição, A minha condição sabotar a minha fé. vai sabotar a minha fé. Fala assim, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Não, quanto crê que Jesus pode dar uma virada ainda esse ano na sua vida? Quantos crê? Que Jesus ainda esse ano pode dar um upgrade assim, ó, de uma vez você fala, meu Deus, não sei nem o que aconteceu. Quem acredita nisso? Ainda esse ano ainda, irmãos. Mas fala para o seu irmão, não posso olhar para mim. Eu não posso olhar para a minha condição, irmãos. Foi o que Jairo fez. Ele não olhou para a sua, fala, condição. Moisés apela para onde? Fala assim, para a sua condição. Eu sou gago, sou pesadinho, não dou conta. Fala a verdade para o senhor, não vai dar certo esse negócio de pregar para aquele povo. Quem está entendendo? Não vai dar certo. Se eu escolher uma pessoa errada, eu não sou a melhor pessoa. Eu não falo direito, eu vou começar a falar, eu fico nervoso, não sai nada. Hã? E eu te falo um negócio, Deus só errou quando desceu aqui nessa terra. Já pensou? Você já falou isso para Deus, sim ou não? Quem já falou? Hã? Sim ou não, irmãos? Quando você não faz aquilo que Deus está pedindo, você está falando para Deus, o senhor errou quando o senhor me chamou. O senhor errou quando me escolheu. Sim ou não, irmãos? Moisés falou bem, cara, não vai dar certo. Quando eu fico nervoso, não sai nada da minha boca. Eu gaguejo, ninguém entende nada. Como é que vai ser isso? Eu falo com as ovelhas lá bem calmo, do jeito. Sim ou não, irmão? Mas no meio do povo não sai nada quando eu estou nervoso. Tá entendendo, irmão? Fala comigo, a minha condição não vai me sabotar. A minha condição não vai me sabotar. Fala assim, eu vou receber. Eu vou receber. Fala assim, a minha mente A minha mente é mente de leão. é mente de leão. Uau, irmão. Aleluia. Fala, eu não vou desistir. Não vou desistir. Olha o que ele faz, irmãos. Nós estamos no 10, né? Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, aí Deus vai explicando, né? Quem fez o mudo, surdo, quem fez, né? O cego não sou eu. O Senhor estava falando para ele, rapaz, isso aí está fácil para mim, versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com? Agora, Deus primeiro era com ele, sim ou não? Não, vamos dizer, Deus primeiro era com quem? Agora Deus era na onde? Irmão, tem um cara mais privilegiado que esse cara aqui não. Deus falou que ia ser com ele, sim ou não? Andando com ele, não era? Agora Deus está falando que vai ser na onde? Meu Deus, você não está entendendo o que Deus quis dizer. Ele aceitou? Sabe o que ele faz? Sabe quando você quer sabotar a sua fé de verdade? Sabe o que você faz? Sabe o que ele fez? Deus falou assim, eu vou ser na sua boca. Agora eu vou falar dentro da sua boca. Sabe o que ele faz? Olha o que ele faz no versículo 14. Eu não acreditei que ele fez. Quando eu li, eu não acreditei que ele fez isso. Ó, 13. Ele porém diz, ai meu Senhor, envia quem? Pela mão daquele que quem tu o quê? Uau. Então se acendeu o quê? Fala pro seu irmão, até que enfim. Irmão, mas Deus demora a ir lá, não demora? Sim ou não, irmão? Está acabando o culto, Deus está irando. Fala pro seu irmão, Deus demora a ir lá, não demora? Irmão, Deus é longano, irmãos. É por isso que você está vivo. É por isso que eu estou vivo. Glória a Deus. Deus demora a irar-se. Uau! Aí Deus fala, virou-se contra Moisés e disse, não é Arão, o levita teu irmão? Irmão, enquanto Moisés estava pensando, Deus estava na frente, já tinha falado para o irmão. Fala, Deus está conectado com as suas dificuldades e sabe a solução. Antes de você, porque tem hora que a gente quer dar a solução para Deus. Quem já orou assim? Deus, só precisa fazer isso, faz aqui, vai dar certo. Se eu fazer assim, 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 vai dar tudo certinho. Não, mas só tem que tocar em tal fulano, que tal fulano, se eu falar com ele lá, vai dar tudo certo. Tem hora que a gente quer dar instrução para Deus, do jeito que ele tem que fazer na minha vida. Parece que eu é que sou Deus e ele é que está me servindo. Sim ou não, irmão? Era isso que Moisés fez. Moisés estava falando assim, ó, chama o Arão. Olha, eu pus aqui, ó. Mas quando, fala assim, a sua fé. Fala assim, mas quando a fé de Moisés. Não, vamos de novo. Quando você sabota a sua fé, você sempre vai jogar a responsabilidade
para o outro. E nunca para você mesmo. Foi o que ele fez. Você chama o Arão, ele fala muito bem, o Arão é eloquente, está lá no Egito, já está lá, não precisa nem fazer outra coisa. O senhor já pega ele lá mesmo, não precisa nem dele vir, nem de eu ir lá, porque ele já está lá. Entenda isso. Quando você quer sabotar a sua fé de verdade, você nunca assume. Você quer jogar na onde? Fala assim, na conta do outro. Fala pro seu irmão, não vai dar certo. Fala assim, não vai colar. Fala assim, Deus não vai aceitar. Fala assim, Deus não vai aceitar. Versículo 24. Fala assim, pergunta pro seu irmão, quando Moisés teve a sua fé ativada? Sabe quando? Quando Deus quis matar ele. O culto está acabando, Deus está querendo matar. O irmão é feito até assim, crudo e credo em cruz. Primeiro Deus demora a irá, sim ou não? Sim. Agora ele foi sabotando, fala assim, tanta fé, fala tanto, que Deus falou, vou matar esse cara. O jeito é eu matar ele, já que ele não quer eu, vou o quê? Moisés só teve a sua fé ativada quando Deus quis matar ele. Tem gente que só melhora quando está perto de morrer. Tem gente que só melhora quando o coração dói. Ai, meu Deus, eu vou fazer, meu Deus, dá só mais uma chance. Aí Deus vai morrer, não, você é vergonha. Só para me dar um arroz. Tá entendendo não, irmão? Aí começa, não é assim, não é? Tem gente que perde todo o dinheiro, aí fica, meu Deus. E Deus fala, vou arrumar de novo, fica quieto. Só para você aprender, confiar no dinheiro. Dinheiro é traiçoeiro, bicho besta. Tá entendendo não, irmão? Moisés fez o quê? Quando Moisés fez a sua fé, o quê? Fala ativada. Quando Deus quis fazer o quê? Olha lá, ó, aconteceu no caminho numa... Quem quer? Não, o que ali? O Senhor o encontrou e quis o quê? E ele só não morreu por causa da mulher. As mulheres é férias, irmão. Só não morreu por causa da mulher. Se não fosse a mulher, ele tinha rodado. Tá entendendo o mistério, irmão? Se não fosse a Zípora, ele tinha morrido de verdade. Quem está entendendo o mistério, irmão? Moisés só não morre por causa da mulher. Sabe por que Deus quis matar Moisés, irmão? Pergunta por quê? Por quê? Ele foi sabotando tanta sua fé, que ele quebrou um princípio. Ele queria ir para a batalha sem circuncidar seus filhos, que era a aliança que Deus tinha pedido a Abraão. E talvez Jefté tinha falado muitas das vezes para ele, Moisés, circuncida seus filhos, cumpra a aliança do Senhor, e Moisés, irmãos, omisso, nunca fez. A Zípora toma essa decisão rápida. E aconteceu que no caminho, numa estalagem, Senhor, encontrou e quis 25, olha o que diz o texto. Então Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepulsos do seu filho e lançou sobre aonde? Seus pés. E disse, certamente me és um quê? Sanguinário. Aí vai 26, olha Moisés mudando de vida. 26, quem está comigo? Estou encerrando. 26. E desviou-se dele. Quem desviou? O anjo, né? E desviou-se dele. Então ele disse, o quê? E ela disse, esposo, o quê? Sanguinário. 27, disse o Senhor Arão, vai ao deserto. Encontra quem? O Moisés, que sabota a fé. Agora ele tá bom. Eu falei que ia matar ele pro morro. E ele fala assim, e ele foi. Olha o tanto que ele converteu, irmão. Fala assim, ele foi. Ele queria ir? Mas foi. É só Deus querer matar que vai. Ele o quê? Foi. Deus demora a irá e depois Deus quis matar. E ele ficou aprumadinho. Ele o quê? Fala de novo. Ele foi. E encontrou no monte de Deus e o beijou. O que ele faz agora? Do jeito que Deus pediu. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor. E e todos os quê? Sinais que lhe o quê? Mandaram. Então foram Moisés e Arão e o quê? Juntar todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou a quem? A todos as palavras que o Senhor falara a Moisés. E fez os sinais que? Do povo. E o quê? E o povo creu. E o povo creu. Fala assim, o povo creu. O povo creu. Uau, irmão. Fala assim de novo, o povo creu. O povo creu. Fala assim, o povo é sábio. O povo é sábio. Porque aprendeu com quem? Com Moisés errando, sim ou não? Talvez Moisés contou, rapaz, eu estava vindo para cá, rapaz, Deus me mata. Por pouco. Se minha mulher não acode, estava morto.
E quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que via o quê? A sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Fique de pé, irmão. Agora eu vou te mostrar o tanto que a fé desse cara foi ativada. Moisés falando com fé agora. Você vai ver Moisés diferente, sem sabotar sua fé. Abre aí, Ed, Êxodo 32. Agora você vai ver um Moisés violento. Moisés com a identidade cabulosa, irmãos. Êxodo 32. Moisés falando com fé. Fala assim, ele arrisca a sua própria vida. Sabe o que ele fala, irmãos? Aí nesse versículo 30, achou aí? Êxodo 32, 30. Achou aí, Ed? 32, 30. Aconteceu que no dia seguinte Moisés disse a quem? Ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei. Aonde? Ao Senhor. Quem veio foi quem? Primeiro, lá no comecinho, quem veio? Senhor. Quem sobe agora? Aleluia, glória a Deus. Olha a fé desse cara agora ativada. Quem subiu agora? Moisés até o Senhor. Quando ele estava sabotando a fé, quem veio? Senhor. Agora quem sobe? Moisés. Você não está pegando a visão, mas vamos lá. Porventura fará o quê? Porventura farei propiciação por vossos pecados. Sabe o que estava acontecendo aqui? Moisés falou assim, agora eu vou subir, eu vou na frente do povo. Antes ele corria de quem? Do povo. Ele não queria libertar o povo. Agora ele está indo na frente do povo. Olha o que ele faz. Ele faz uma loucura. 31. Assim, assim o quê? Tornou-se Moisés ao Senhor. E disse, ora, este povo cometeu grande pecado. Fazendo o quê? Para si? Deus de ouro. 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. E se não... Uau, não. Risca-me, peço, do quê? O teu livro. Que ter? Moça, aqui ele não está sabotando mais sua fé. Sabe o que ele quis dizer agora? Se o senhor não for salvar o povo, manda eu para o inferno. Isso é meu nome do livro que o senhor tem. Tira meu nome de lá e manda eu para o inferno. Irmão, aqui é fé, irmão. Aqui é um cara que não está sabotando mais sua fé. Isso aqui é fé, irmão. Fala assim, isso aqui é fé. Uau, senhor não, risca meu nome do teu? Do livro. 34. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei. Fala assim, Deus já está. Fala assim, agora está mais tranquilo. Ó, riscarei do meu livro. 34, Ed. Vai, pois, agora, e o quê? Conduze este povo para onde te fez. E eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei eles. Na onde? No seu pecado. 35. Assim ferirei, feriu quem? O povo, por ter sido o quê? Feito bezerro que Arão tinha formado. Mas você viu Moisés aí? Pegou ou não? Fala assim, agora vai ficar mais ousado ainda. Não fala assim, ele vai arrebentar agora. Não fala assim, ele vai quebrar tudo. Irmão, isso aqui você aprendeu a sabotar a sua fé. Quando você está sabotando a sua fé, e você aprendeu a não sabotar a sua fé. Agora, olha aí, 33, gente. 33. 33, 18. Olha o que diz o texto. Agora, olha o que ele faz. Moisés roga a Deus que lhe mostre o quê? A sua glória. Irmão, nós começou com Moisés sabotando a sua fé. Agora ele pede o quê? A glória. Irmão, Moisés pede para conhecer o caminho de Deus. Onde o senhor passa? Eu quero andar onde o senhor anda. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor agora. O que jeito? Faz. Então ele diz, rogo-te que me mostre a tua glória. Uau. 19. Porém ele disse, o quê? Eu farei Passar toda a minha bondade, por diante de ti. E proclamarei o meu, o quê? nome do Senhor. Diante de ti. E terei misericórdia de quem eu? Tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu? E compadecer. Uau, irmãos. Uau, meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Quem pegou aí? Amém, meu Deus. 20. Poderoso. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum viu o quê? A minha face viverá. E viverá. Mano, Moisés ficou tão ousado na fé, fala assim, tão ousado, Tão ousado. que não importava se ele morresse ou não. Mas ele queria ver Deus. Pegou aí? 21. Disse mais o Senhor, eis aqui Lugar junto a mim. aqui te... Morar sobre a penha. Fala assim, a penha. A penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei
Numa fala fenda da penha. E te cobrirei com o quê? Até que eu... Uau, irmão. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelo quê? Pelas costas, mas a minha face não verá. Você consegue ver o quanto que Moisés mudou? Só nesses dois textos? Aqui ele consegue acessar a bondade de Deus, irmãos. Ele consegue ver a glória de Deus. Deus passou, tirou a mão, ele olhou e viu. A Bíblia fala que depois desse acontecimento aí, a Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava, irmãos. Eu creio que nesses dias Deus está levantando uma igreja não sabotadora da sua fé. Deus está levantando uma igreja, irmãos, que está disposta a ter uma fé ativada, que está disposta, irmãos, a entrar, a arriscar coisas, que está disposta a ver a face de Deus e não aquilo que Deus pode fazer. Quem está entendendo o mistério, irmão? Não uma igreja que vem para ver as mãos de Deus, mas uma igreja que vem para adorar a presença de Deus. Uma igreja que vem para ver a face do Senhor e não os seus braços, as suas mãos, aquilo que Ele pode fazer. Não, irmãos. Deus fez tudo aquilo que Ele prometeu para Moisés. E eu quero que nessa noite você feche seus olhos aí comigo. E deixe o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Talvez até aqui você estava sendo só um sabotador da sua fé. Talvez até aqui você estava só com pensamentos que nada vai dar certo. Mas você aprendeu, irmãos, que tem como a gente mudar, irmãos. Tem como a gente crer que verdadeiramente Deus é o maior ativador da nossa fé, irmãos. Moisés, ele acreditou tanto que ele falou para Deus: Deus, salva esse povo, ou senão risca meu nome do livro da vida, me manda para o inferno então. Depois ele foi tão ousado que ele falou assim: Deus, agora, além de querer que o Senhor vá conosco nessa batalha, eu não aceito o anjo, eu quero o Senhor, que se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Irmão, seja ousado como Moisés nessa noite na sua fé. Fale para Deus: Deus, se o Senhor não falar comigo nesse culto, não me faça ir embora deste lugar. Não deixe o meu espírito sair deste lugar. O que é isso, pastor? Não deixe o meu espírito sair dessa palavra. Não deixe o meu coração sair dessa palavra. Moisés foi tão ousado no último tempo que ele falou: Deus, além do Senhor ir conosco, eu ainda quero te ver. Isso é que é uma fé ativada, uma fé ousada. Aqui ele já não era mais um sabotador da sua fé, ele já era um ativador de fé, da minha e da sua fé, irmãos. Aqui ele já estava disposto a arriscar tudo, sua vida, arriscar sua história, arriscar, irmãos, tudo, porque ele falou: Deus, o que as outras nações vão falar se eu matar esse povo aqui? O que o povo vão pensar que o Senhor tirou eles lá do Egito para matar eles aqui no deserto? E Moisés vai conversando com Deus, irmãos. Moisés subiu ao Senhor. Já não era Deus vindo, era Moisés indo. É isso que Deus quer fazer na igreja nesses dias, irmãos, num culto. Não é você esperando Deus, é na verdade você acessando Deus e não esperando Deus vir. Deus está querendo levantar uma igreja madura nesse nível, uma igreja que chega aqui e já começa a adorar, já começa a buscar, não fica esperando a canção, não fica esperando o culto começar. Não, você já entra aqui e já começa a falar com Deus. Você já começa a buscar a presença dele, você já começa a adorar a presença dele. Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está me vendo nesse ambiente, nessa noite. A tua presença é real neste lugar. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Deus, eu quero subir, eu quero ter acesso à tua presença. Eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero ser, ó Deus, ativado na minha fé. Pai, eu quero ser, meu Deus, eu não quero ser um sabotador da minha fé. Eu não quero que o Senhor se ire comigo. Não, Deus. Eu não quero que o Senhor sinta o desejo de me matar só para me ativar. Não, Deus. Eu não quero que o Senhor sinta o desejo de me matar só para me ativar. Não, Pai. Eu quero ser ativado, ó Deus, pela essa presença, pela essa glória de Deus nesse ambiente. Irmãos, essa palavra é muito séria. Eu te ensinei o princípio da sua fé a caminhar ativada. Essa palavra é muito séria. Eu te ensinei o princípio de você caminhar nessa noite, entendendo que você não pode ser um sabotador da sua fé. Você não pode, porque no final de ano vai, irmãos, um espírito
na verdade, de cobrança vem, de coisas que a gente não fez, de coisas que a gente não conquistou, um espírito que deixa no nosso coração, irmãos, ingrato. Quando esse pensamento vem, você fala: sai, Satanás, eu não aceito isso na minha vida, eu não vou sabotar a minha fé. O Senhor é bom, esse ano Ele me guardou minha casa, meus filhos estão em casa, não tem ninguém internado, tem comida na minha casa, eu estou bem com o Senhor, eu posso ir ao escudo, eu posso te adorar, eu posso levantar minha voz e bem dizer o teu nome, dizer que tu és santo e soberano. Fala: eu não vou aceitar o inimigo sabotar a minha fé. Se você aprendeu nessa noite que você não pode ser um sabotador da sua fé, você não pode sabotar a sua fé pelas suas circunstâncias. Eu sou pequeno, eu não vou fazer isso. Não, irmãos, não deixe o inimigo falar no seu coração dessa maneira. Tem gente que perderam grandes momentos com Deus porque ficou fazendo isso, pela sua condição, sabotando a sua fé. Sabe qual que é a maior dificuldade? Nós falamos que estamos cansados e sabotamos a nossa fé. Nós falamos que estamos cansados, não viemos ao culto porque nós estamos cansados e sabotamos a nossa fé. Nessa noite Deus te chama para você ser um dos maiores, em nome de Jesus, irmãos, uma igreja ativada, uma igreja em nome de Jesus, com a sua fé ativada e não com a sua fé bloqueada. Nessa noite Deus te chama para que você seja, em nome de Jesus, um leão com mente de leão, uma leoa com mente de leoa, irmãos. Nessa noite Deus está te chamando para que você ative a sua fé nessa noite. E eu quero nessa noite, no nome de Jesus, irmãos, acessar o seu coração com oração nessa noite. A palavra já foi liberada nessa noite, e Deus tem algo a trazer para você. Deus tem algo a te direcionar nessa noite. E eu vou orar por você nessa noite, e eu creio, irmãos, que assim como Moisés falou: Deus, já que o Senhor não vai conosco, então, Pai, risca meu nome do livro da vida. Já que o Senhor não vai com a gente, então eu não aceito isso. Eu não aceito o anjo agora. Antes era um anjo aparecendo, agora Moisés estava tão ousado na fé que ele falou: eu não aceito o anjo, e eu quero o Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Isso é uma fé ousada, irmãos. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Os irmãos da internet, que Deus abençoe no nome de Jesus. Estou orando pela vida de vocês. Em nome de Jesus, nessa semana vocês têm a sua fé ativada também. Em nome de Jesus.